vamos conversar agora com Hélio José Montassier, ele que é professor adjunto do Departamento de Patologia Veterinária da Unesp Jaboticabal. Professor Montassier, a biotecnologia está presente hoje em praticamente todas as atividades humanas, incluindo o agronegócio, principalmente a produção animal. De que forma a biotecnologia tem contribuído para o diagnóstico da bronquite infecciosa na produção avícola? Bem, o que a gente pode elencar como importante são técnicas relacionadas à análise de genoma, seja do agente patogênico, que é o vírus da bronquite infecciosa aviária, ou também de genes importantes ligados a respostas imunes contra esse vírus no hospedeiro, que é a galinha ou a ave. Tá? Dentro desse contexto, todo o progresso que foi possível até agora mostrou que, de um lado, o vírus ele apresenta uma enorme capacidade de variação genética e, por outro, o hospedeiro, através do sistema imune, tenta compensar por meio de respostas imunes essa enorme variabilidade para conferir às aves capacidade de elas se defenderem de forma mais adequada, né? E isso trouxe tanto progressos dentro do contexto do diagnóstico desse agente infeccioso, como também para se entender melhor como que essas respostas imunes se processam e quais delas são mais importantes e mais relevantes para conferir proteção contra esse agente por parte do hospedeiro, que é a ave. A diferenciação entre cepas de campo e cepas vacinais é o grande desafio hoje? Em grande parte sim, porque essa análise ela começa de fato com ferramentas que precisam analisar o genoma, que precisam discriminar se está havendo mudanças gênicas, que é uma propriedade que o vírus apresenta em grande extensão. Mas, por outro, é necessário também caracterizar quanto dessas mudanças genéticas vão se refletir em mudanças fenotípicas, em características que o vírus vai apresentar para se relacionar com o organismo hospedeiro da ave. E isso, então, tem importância o quê? Mudanças que se refletem nos antígenos, que vão quebrar a imunidade que as vacinas eventualmente vão conferir ou não, e também mudanças em propriedades como patogenicidade, fazendo com que ora o vírus manifeste mais lesões respiratórias, ora ele manifesta mais lesões do trato urogenital, ou nos rins, por exemplo, ou ainda nos ovários e também testículos ou órgãos relacionados à reprodução. Como essa diferenciação poderia estar sendo feita de maneira mais rápida e precisa? Bom, em princípio, as ferramentas moleculares elas são mais rápidas e elas vão proporcionar dados importantes tal como vem ocorrendo, principalmente através da técnica de RT-PCR seguida do sequenciamento de nucleotídeos. Agora, é importante também considerar que só essas informações vindas da biologia molecular, obtidas na biologia molecular, não serão suficientes caso não sejam feitas análises das propriedades biológicas do agente. Essas propriedades biológicas requerem mais tempo, mas elas são de suma importância e estão para ser feitas, inclusive, em maior abrangência aqui dentro do nosso país. A sua palestra ela vai tratar de marcadores imunes à resposta vacinal da bronquite infecciosa. O senhor podia falar um pouco, fechando com um resumo do que vai ser essa palestra? Pois bem, na verdade, esse vírus tipicamente é classificado como um vírus respiratório. A porta de entrada dele são as mucosas do trato respiratório superior. Vale dizer, desde toda a cavidade nasal, a laringe, a traqueia principalmente, mas também mucosas oculares. E as vacinas ideais, elas devem conferir proteção nesses sítios. Portanto, não há como escapar da necessidade de que sejam desenvolvidos meios, que já existem, aliás, e que possam fazer análise dessas respostas nesses locais. Seriam respostas chamadas da imunidade ao nível das mucosas, especialmente da mucosa traqueal ou da mucosa ocular, que não é de difícil acesso. Pode-se analisar, por exemplo, lágrima, que é uma proposta que nós temos seguido nos últimos anos lá em nosso laboratório. E isso permite tanto se avaliar a produção de anticorpos após a vacinação contra a bronquite infecciosa, bem como se pode avaliar as respostas imunes mediadas por células, porque ambas são de grande importância para conferir no final, na somatória, um estado de proteção maior contra o desafio feito pelas estirpes ou cepas de campos desse vírus.
Nós conversamos com Hélio José Montassier, professor adjunto do Departamento de Patologia Veterinária da Unesp Jaboticabal. TV Gesuli, na cobertura da AVSUI 2011.